Ler o Público é escolher informação independente. Ler a revista Cais é escolher mudar vidas. Agora pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com a nova assinatura Público Cais, recebe o seu jornal e a revista todos os meses em digital por apenas 12€ por ano. Há notícias que mudam o mundo e esta ajuda a mudar a vida de alguém. Assine já em público.pt. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez, eu, António Rodrigues e a professora Elísio Macamo vamos conversar sobre a Guiné-Bissau e a crise democrática que o país atravessa. Pela primeira vez na história de 52 anos de independência, o PAIGC e o seu líder não vão concorrer nas eleições, que estão marcadas para 23 de novembro. E não foi por o partido se ter tornado irrelevante no panorama político da Guiné-Bissau. O PAIGC, com a sua coligação PAI Terra Arranca, que venceu as eleições de junho de 2023 com maioria absoluta. Passou foi a ser visto pelo presidente Umaro Sissoko Embaló como um obstáculo à sua visão autoritária do poder e ao seu desejo de criar uma maioria parlamentar para mudar a Constituição e transformar o sistema político para um regime presidencialista, mais de acordo com a sua prática do poder, que ele próprio várias vezes mencionou. Na Guiné-Bissau há um só chefe, Umaro Sissoko Embaló. Também vamos falar da queda do presidente em Madagascar, Andry Rajoelina, que na verdade em malgache se pronuncia antes Rajoelina. Não resistiu aos protestos de um movimento jovem chamado Geração Z, que tem vindo a realizar vários protestos nos últimos tempos em Ásia e em África. Como escrevi na semana passada, na minha crónica Quatro Esquinas, não se trata de um movimento transnacional, mas antes uma tomada de consciência coletiva de uma juventude que deseja criar um espaço horizontal para a partilha de soluções e que se vê com capacidade para exercer pressão nas ruas. Na segunda parte, o nosso entrevistado é o cientista e diplomata brasileiro Ernesto Mané, que acaba de publicar na editora Tinta da China, no Brasil, o livro Antes do Início, um diário da sua primeira viagem à África numa busca da sua identidade guineense. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Ernesto Mané Júnior é filho de um economista guineense e este é o relato da sua viagem às origens, da visita aos seus familiares em Bissau e em outra cidade de São Vicente, se não estou em erro. Doutorado em Física Nuclear, com pós-doutoramento no Canadá, ingressou na carreira diplomática em 2014, depois de participar no Programa de Ação Afirmativa para Afrodescendentes do Instituto Rio Branco, tendo servido na Embaixada do Brasil em Washington e agora está colocado na representação diplomática em Buenos Aires. Feita a introdução, passemos então aos temas. O que se temia consumou-se na Guiné-Bissau. Depois da candidatura da coligação PAI Terra Arranca não ter sido aceite pelo Supremo Tribunal de Justiça, alegando que a mesma havia sido entregue fora de prazo, apesar de ter sido entregue a 19 de setembro e o prazo acabava a 25 de setembro, foi agora a vez de a candidatura presidencial do líder do PAIGC e da PAI Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, também não ser aceito pela Justiça. Como disse ao público Carlos Sangerman, investigador do Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento do ISEG, é evidente que o Supremo foi instrumentalizado politicamente pelo presidente Umaro Sissoko Embaló para assegurar aquilo que ele, em circunstâncias normais, teria muitas dificuldades em conseguir, a sua reeleição e a vitória das formações políticas que o apoiam. O Presidente da República receia a eleição com Domingos Simões Pereira. Acha que pode vencer qualquer um, excepto o Domingos Simões Pereira, explica Sangerman. Estas eleições guineenses estarão longe de ser livres, justas e transparentes, mas na atual conjuntura internacional podem mesmo servir para Sissoko Embaló se perpetuar no poder sem qualquer receio de sanções. Não acha, professor? Infelizmente é isso que a gente tem que concluir, não é? Mas talvez seja importante levantar aqui uma questão que a gente não costuma levantar e que é importante para a avaliação, não sei se direi avaliação da democracia ou simplesmente avaliação do desempenho democrático, né? Essa questão tem a ver com a possibilidade que um sistema político tem de controlar o poder. E o que nós estamos a ver na Guiné-Bissau é que é justamente isso, que o sistema político guineense não tem a capacidade de conter e controlar o poder político. Agora, isso tem a ver com muita coisa, tem a ver com a aposta que o próprio presidente fez nisso aí. Por exemplo, o controle que ele tem sobre os tribunais, porque essas decisões do tribunal revelam claramente que aqui não há nenhuma separação de poderes, né?
Pode ser naturalmente que também seja por interesse das pessoas que estão no Tribunal Supremo, mas de qualquer maneira, sem essa separação de poderes, vai ser muito difícil conter e controlar o poder na Guiné-Bissau. Isso é uma grande fraqueza. Em qualquer sistema democrático, esse é o início da erosão democrática, né? Aquilo que na literatura se chama de democratic backsliding. Portanto, é verdade que esse termo se aplica mais às democracias e a Guiné não é uma democracia, né? Mas mesmo assim eu acho que faz todo o sentido. E depois tem outras manifestações dessa erosão democrática na Guiné, por exemplo, a forma como as eleições foram adiadas, a forma como se afastam opositores, justamente para que a possibilidade de reeleição do incumbente seja ainda maior. Portanto, eu acho que há uma forte necessidade aqui de a gente fazer um compasso de espera ou a gente tomar um pouco de distância e olhar mais para esses aspectos estruturais. E quando eu faço isso, de facto, a conclusão que eu tiro é de que há, de facto, uma erosão democrática muito forte na Guiné-Bissau e o mais triste, como também já dissemos num outro podcast aqui, quando falávamos da Guiné-Bissau, é que neste momento a sociedade civil não é capaz de se impor. Então, os guineenses estão relegados à sua própria sorte. E acho isso aí triste. Aquilo que se passa na Guiné-Bissau, quer dizer, se nós vemos o que se passa nos Estados Unidos, que seria o grande exemplo da democracia, e neste momento a separação de poderes nos Estados Unidos está cada vez mais frágil, e nota-se a influência que o presidente Donald Trump tem na justiça, tem na política, que tem até na redefinição dos próprios círculos eleitorais, de maneira a mudá-los em seu proveito. Isto também faz com que, ou seja, isto também deriva daquilo que é uma das grandes fragilidades da democracia, é que as pessoas que participam na democracia têm que aceitar as regras da democracia. E o que estas pessoas estão a fazer, e o que cada vez se vê mais, não se vê-se nos Estados Unidos, vê-se na Europa, é as pessoas não aceitarem as regras da democracia e porem em causa a própria democracia com isso. Exatamente, eu acho fantástico que o António levante essa questão, né? Porque é uma questão muito pertinente neste momento. Primeiro, porque ela mostra ou faz-nos ver que a democracia é uma construção muito frágil. E eu sempre disse aqui isso aos meus colegas aqui na Suíça, né? Sempre que me perguntassem sobre o que eu pensava da democracia suíça, eu dizia, olha, é fantástico isto aqui. E para mim, até o mais interessante, o mais curioso é acordar no dia seguinte e a Suíça ainda ser uma democracia. Né? E eles não entendiam o que eu queria dizer com isso. Mas agora, com o exemplo dos Estados Unidos, isso está mais do que claro, é que a democracia é uma coisa muito frágil. E tem muito a ver com o que o Antônio está a dizer, que é preciso aceitar as regras, né? E isso não é assim tão evidente. Que as pessoas vão aceitar as regras. Nunca foi evidente que as pessoas nos países com democracia também aceitavam essas regras, né? E a gente está a ver isso claramente no caso dos Estados Unidos, mas a gente também está a ver isso na Europa, com a subida vertiginosa de partidos da extrema-direita que apostam muito numa interpretação radical da democracia, porque esse é outro aspecto, né? Esta ideia de que a democracia representa a vontade do povo. Então, eles vêm com o discurso de que eles é que conhecem a vontade do povo, né? Depois transformam inclusivamente a maioria que faz a democracia funcionar, transformam isso numa prerrogativa de poder, numa prerrogativa de dominação. Tudo isso aí mostra não só a fragilidade da democracia, como também a natureza problemática do tipo de suposições que nós sempre fizemos em relação ao que faz com que um sistema democrático funcione. E isso dá uma certa alegria até, né? Porque já vai ser mais fácil explicar porque é que países como a Guiné têm dificuldades, porque países como Moçambique têm dificuldades na consolidação democrática, que isto aqui não tem nada a ver com a cultura africana, com não sei quanto, tem simplesmente a ver com o ser humano. Né? E a gente está a ver isso, portanto eu acho excelente esse reparo, Antônio. Uhum.
Em termos internos, o que me parece também estranho é que para um partido que era um partido único e um partido que continua a ser dominante dentro do panorama guineense, é a incapacidade que eles têm de mobilizar as ruas para fazer pressão em defesa da democracia. Ou seja, neste momento o PAIGC parece maniatado pelas manobras do presidente, não parece capaz de mobilizar a rua. Aliás, tinham marcado uma marcha para pressionar a justiça, que não veio a acontecer. Acha que, de alguma forma, na sociedade guineense, a repressão que se notou neste mandato do Umar Sissoko Embalo fez com que a capacidade de mobilização seja nula ou quase nula? Não sei se é a repressão. Eu acho que tem a ver com uma outra coisa que inclusivamente constatei em relação a Moçambique. E acho que essa coisa aplica-se também na Guiné e em vários outros países. Há uma certa crise de representação, porque o sistema democrático está baseado nesta noção de representatividade. Portanto, o povo não exerce o poder de forma direta. Ele exerce o poder através dos seus representantes. É até uma forma muito elitista de conceber o político, não é? Porque é preciso não esquecer que isto aqui, o sistema representativo, é o resultado das dificuldades que as camadas superiores aqui na Europa tiveram com esta questão do sufrágio universal, né? Então, para garantirem que o povo não determina tudo, decidiram que devia ser por via de representação, para que o representante pudesse articular melhor a vontade do povo e apresentar essa vontade. Então, há neste momento na Guiné e noutros países africanos, e creio também na Europa, uma crise de representação. Isto é, há um afastamento cada vez mais evidente entre quem representa as pessoas e as pessoas são representadas por essa pessoa. Portanto, há uma sensação de que esses representantes não articulam as preocupações das pessoas. Alguém me dizia outro dia, já não me lembro quem é que me disse isso aí, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos praticamente são os mesmos senadores e congressistas que renovam os mandatos, né? Num espaço de 30 anos são os mesmos. Por quê? Porque têm mais condições financeiras e não sei quanto. E coisas semelhantes acontecem, creio eu, na Guiné, em termos de quem representa a vontade popular. E claro, há também aquela tradição monopartidária que criou a falsa impressão de que o PAIGC falava em nome do povo, quando na verdade talvez nunca tenha falado em nome do povo, senão ao nível das aspirações, não é? E que, portanto, o sistema político guineense não se construiu na base de uma articulação forte entre quem faz a representação política e interesses sociais políticos reais dentro da sociedade. Por isso não espanta que o PAIGC e outros partidos tenham dificuldade de mobilização, e que a mobilização seja feita por organizações da sociedade civil, que elas também não são representativas da sociedade guineense nesse sentido de representação política, né? Então, tudo isto aqui contribui para, de facto, criar esta situação e relativizar um pouco o papel que a repressão tem nisto aqui. Não estaremos também no facto da crise das ideologias, ou seja, a ideologia passou a ser uma palavra feia na política, e o facto de haver essa crise das ideologias fez com que o representante político é um representante que pode negociar a sua representatividade, e isso nota-se muito na Guiné, que é gente que salta de um lado para o outro, cisões de partidos e tudo mais. Ao dizermos que não há ideologia e ao transformarmos o voto numa coisa materialista, eu dou-te este voto para que tu faças estas coisas, não fez com que isto se tornasse mais fácil pôr em causa a democracia também? Sim, aí eu acho que são duas coisas que é preciso ter em conta. A primeira coisa é que o sistema político democrático, a própria noção de Estado, é um animal que precisa de ser domesticado. Né? A gente, não é como instalar um programa no computador e depois começar a trabalhar com aquilo ali, né? Portanto, isso precisa ser domesticado, e isso vai libertar todo tipo de vontades, todo tipo de interesses
que podem, inclusivamente, ter um impacto negativo na capacidade dos guineenses, ou dos moçambicanos, ou dos angolanos, cabo-verdianos e por aí fora, de domesticarem este animal que se chama democracia, que se chama Estado moderno, né? Portanto, há esse aspecto a ter em consideração. O fato de apenas a gente proclamar um Estado democrático não significa que a gente vai ter um Estado democrático. Mas a segunda coisa tem a ver... sim, eu concordo que tem a ver com essa questão da ideologia, mas eu gostaria talvez de operacionalizar essa questão e dizer assim, olha, é sempre bom que um partido tenha resposta para uma pergunta que eu costumo formular da seguinte maneira: para que problema é que esse partido é uma solução? Né? E eu tenho imensas dificuldades em encontrar resposta para muitos partidos no contexto africano, não é? E é aí onde a gente nota a fragilidade da relação entre a representação política e os interesses reais que existem na sociedade, né? Então, os deputados, pronto, eles passam a representar o partido e não necessariamente os interesses sociais que o partido devia representar, né? Então, isso, e é aí onde a questão ideológica se coloca com muita força, né? Porque, naturalmente, se não há uma consciência forte em relação ao problema para o qual o partido é uma solução, não há de haver uma articulação ideológica do papel do partido, né? Bem, temos já a passar para o segundo tema, que já nos temos muito neste. Na Ilha do Índico, exatamente em frente ao seu país, Moçambique, um presidente que tinha chegado ao poder há 16 anos com a ajuda dos militares, viu a sua sorte agora mudar. Quando os mesmos militares que o haviam apoiado agora se puseram ao lado dos jovens da geração Z, que começaram por sair à rua para protestar contra a falta de energia elétrica e acabaram a exigir muitas outras coisas, entre elas a admissão de Andes Rajoelina. O voto, e vou citar agora, o voto está longe de ser o único meio de participar na vida democrática do país e é inevitável constatar que está a emergir um movimento transnacional pela juventude, para a juventude e com a vitalidade política da juventude. E isto foi escrito por Estelle Blin no diário canadiano Le Devoir, é uma estudante de estudos internacionais na Universidade de Montreal. Professor, acha que estamos perante um movimento ou estamos perante aquilo que já se está a ver, que são levantamentos de jovens em muitos países africanos, e estes só usaram uma bandeira comum? Não, eu acho que nós estamos perante uma situação sui generis, né, que não é diferente da situação pela qual a Europa passou por aí 100 anos, né, que é esta questão da bolha juvenil, né? Nós temos uma população jovem enorme no continente africano e isso traz consigo vários problemas. Os períodos mais estáveis politicamente aqui na Europa foram sempre os períodos em que a população jovem era maioritária, né? A Europa, é verdade que já teve outras guerras, mas não tem o mesmo número de guerras que teve quando a população europeia ainda era jovem, né? Portanto, a gente sempre descura esse aspecto. Então, há esta questão demográfica que é importante, mas há também uma questão que tem a ver com a forma como nós abordamos a governação em África. Muitos pensam que governar é, por exemplo, garantir que haja eletricidade, que haja água e que não sei quanto. São coisas importantes, né? Que haja habitação, que não haja fome. São coisas importantes, mas não são as coisas que são determinantes. O que é determinante na governação, em minha opinião, é garantir que o sistema político funcione. É sempre nisso que a gente tem que estar a trabalhar. Os problemas, o problema da habitação tem que se transformar num problema do sistema político. O que é que eu preciso fazer para que, onde houver problemas de habitação, eles não ponham em causa a viabilidade do país, né? Então, nós discutimos muito isso aí. Tem muito a ver também com a influência que o auxílio ao desenvolvimento tem na nossa política e por aí fora. E é isso que nós estamos a ver. Nós estamos a ver, por um lado, uma situação real que é a demografia e, por outro lado, um sistema político deficiente.
Então, para a gente realmente abordar isso com alguma utilidade, a gente precisa de articular essas duas coisas. Então, o fato de estar a acontecer em vários países africanos não mostra necessariamente a existência de um movimento nesse sentido. Mostra esses problemas estruturais. Sim, ou seja, nós temos um problema demográfico que toda a gente conhece, que não vai desaparecer, e o que nós estamos a ver são governos a continuar a ter políticas que são conjunturais e não políticas a longo prazo para um problema que vai ser gravíssimo, ou seja, que é um aumento exponencial da população jovem e o aumento de empregos não acompanha esse aumento da demografia. Sim. Mas lá está a questão. Precisaríamos de muito tempo para explorar isto aqui. Mas para mim a questão não está exatamente na falta de emprego, na falta de habitação e por aí, ou de educação de qualidade. Isso são coisas muito importantes. Mas a questão está em saber como calibrar o sistema político para saber lidar com essas coisas, né? E é isso que tem falhado constantemente no continente. Karen Neste Mané, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste podcast. Antes de falar sobre o livro propriamente dito, queria lhe perguntar quais são as perspectivas de lançar o livro quer em Portugal, uma vez que a editora Tinta da China também é uma editora portuguesa, e na Guiné-Bissau e em outros países dos PALOP. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Elise. Um enorme prazer estar aqui no podcast com vocês, na Terra dos Cacos. Sobre o livro e o lançamento em Portugal, nós estamos em conversas com a editora Tinta da China de Portugal, né, a editora mãe, e assim que tivermos novidades aí, certamente vamos informá-los, e para mim vai ser um enorme prazer poder lançar o livro em Portugal. O livro já está na Guiné-Bissau, eu fiz a doação de um exemplar do livro para o nosso Centro Cultural em Bissau, né, o Instituto Guimarães Rosa, vinculado à Embaixada do Brasil. Então, assim como todos os PALOPs, né, tem também Moçambique, tem Angola, tem São Tomé e Príncipe, tem Cabo Verde, né? O livro já está no continente africano e eu recebi um convite para participar da Bienal Cultural da Guiné-Bissau em 2027, de modo que também pretendo estar presente lá para fazer o lançamento do livro proximamente. Este é o diário de uma viagem que aconteceu em 2010, 2011. Por que é que só agora está a editar o livro? Demorou tanto tempo porque demorou muito tempo a convencer uma editora a publicá-lo ou porque demorou muito tempo a escrever? O livro já estava pronto desde que eu fiz a viagem no final de 2010 para 2011, né? Pronto na forma do diário de viagem que eu escrevi, que eu levei comigo, e esse diário ficou guardado numa gaveta durante praticamente 10 anos. Durante a pandemia de Covid-19, todos nós tivemos aí muito próximos da morte, né? Foi uma tragédia, muitas pessoas lamentavelmente faleceram, e aí diante do medo da morte ali iminente, eu decidi tirar esse texto da gaveta e aí procurar uma editora para publicá-lo. E aí eu levei um certo tempo até encontrar uma editora, a Tinta da China Brasil abraçou o projeto. Nós publicamos um trecho do livro na revista Granta, em língua portuguesa, em 2023. Como vocês sabem, a Granta em língua portuguesa é uma coprodução do Brasil e de Portugal. Então, a Tinta da China de Portugal, ela publicou em 2023 um trecho do livro na Granta. Se não me engano, acho que é o volume 9 de novembro, mais ou menos. Então, de 2023 para cá, eu trabalhei com a Tinta da China Brasil para refinar o texto e fazer as edições necessárias para publicação. Então, o tempo que levou, digamos, foi desde que eu tomei a decisão de torná-lo público até a publicação, foram mais ou menos 5 anos. Mas por que é que escreveu esse diário? Era o quê? Eram as notas para si mesmo da viagem? Pois eu fiz sim notas da viagem para mim mesmo, mas eu fiz de uma maneira que, ao longo da viagem, eu fui mesclando essas notas com algumas anotações também autobiográficas, porque essa viagem ela foi destravando memórias da minha infância, foi me trazendo ali, evocando alguns episódios que eu vivi na minha infância, e eu estava realmente numa busca também de entender de onde que meu pai saiu, os motivos que o levaram a sair da Guiné-Bissau, como que foi esse processo, a família do meu pai, em que ambiente que ele viveu,
minha família que ainda vivia na Guiné-Bissau, os meus avós ainda estavam vivos. Ao longo desse processo, o que eu fui escrevendo, na verdade, foi uma mistura, né, de um diário de viagem com notas autobiográficas e um pouco de ensaio, né, que aí é basicamente a essência do que ficou no livro. Nesses últimos 5 anos também foram acontecendo também outros episódios da minha vida. Recentemente eu consegui a minha cidadania da Guiné-Bissau e que eu acho que isso forma uma coroação de todo esse processo, né? Em que quando eu fiz a viagem em 2010, eu era apenas brasileiro, e aí hoje eu sou um cidadão binacional, né? Brasileiro e guineense. Então, todo esse processo, eu acho que o tempo que levou para o livro ficar pronto também foi o tempo necessário para que eu pudesse dar, digamos, fechamento a todos esses processos relativos aí à minha família, à minha identidade, né? E, infelizmente, nesse período, muitas pessoas da minha família também faleceram, né? O meu próprio pai, o meu avô, meus tios, 2 tios meus faleceram, a minha avó faleceu. Então, eu considero que esse livro ele acabou sendo publicado no momento em que as pessoas da minha família mais antigas, elas estavam deixando, né, esse plano terreno, e eu estava também, de uma certa forma, honrando a existência deles ao consignar a história deles também nesse livro. Eu gostava de fazer 1 ou 2 perguntas sobre a forma e sobre a motivação, né? O que eu acho fascinante no livro é esta mistura de escrita científica, memória pessoal e reflexão espiritual, e tudo isso no mesmo livro. Por que é que escolheu fazer assim? A escolha, ela foi quase que inconsciente. Como eu estava falando, ao longo do processo da escrita do diário de viagem, essas reflexões elas vinham surgindo. Eu acho que eu estava com muita coisa guardada dentro de mim que precisava sair. E eu não tinha experiência prévia em escrever diário, não tinha essa experiência de fazer esses processos autorreflexivos ou mesmo psicanalíticos. E o texto ele saiu como uma grande catarse, né? Eu acho que a parte científica ela diz respeito à minha formação, né? Eu sou físico de formação, sou físico nuclear, e eu fiz essa viagem 1 ano depois que eu completei meu doutoramento em física, né? Eu estava fazendo um pós-doutorado e essa linguagem científica era a linguagem que eu sabia, né? Uma linguagem de laboratório, de física experimental, né? E a questão, como eu falei, das minhas memórias de infância, é que eu estava vendo ali coisas que remetiam à minha infância. Foi um processo que passou por um abandono paterno, abandono parental. Então, era impossível eu não falar disso enquanto eu estava fazendo essa viagem, até porque eu vi alguns padrões que se repetiram, né? Uhum. E a parte da jornada espiritual, eu sou uma pessoa que tem essa formação científica e tem um lado muito, muito cético, muito materialista, mas eu não ignoro, né, esses aspectos mais espirituais e na verdade o que eu estava buscando eram cosmovisões alternativas à visão de mundo do Ocidente, né? Eram epistemologias diferentes. Então, eu estava muito sensível e muito aberto a tentar capturar formas diferentes de estar no mundo, de sentir o mundo. Então, isso é o que eu deixei também transparecer no livro enquanto eu estava fazendo essa viagem e tomando essas notas. Pois, bom, aí já se torna supérflua uma outra pergunta que eu tinha, mas mesmo assim eu vou colocar, espero que fique clara também, é que o livro tem essa estrutura de diário, o que é muito interessante. Agora, isso pode ser visto como um dispositivo literário, mas também como uma necessidade existencial. E é um pouco essa questão que eu estou a colocar agora. Se olha para essa maneira de escrever o livro como diário, ou como um dispositivo literário, ou se olha para isso aí como essa necessidade existencial que tem, porque isto fala de si, né? O livro é sobre si, e não é só sobre si, é sobre uma trajetória toda, né? Então, como é que vê isto?
Eu vejo das 3 formas. Elas coexistem no livro, né? A gente pode analisar o texto ali em vários níveis, né? E essa pergunta ela é muito interessante, Elise, porque me convida aqui a fazer uma reflexão com vocês, que quando eu passei a procurar uma editora e a Tinta da China Brasil abraçou o projeto, é evidente, o livro passou por um processo de edição e de refinamento. É isso que eu falei inicialmente. Então, esse refinamento ele teve como objetivo dar forma literária ao diário. Então, e aí o tempo que também transcorreu da escrita até a sua publicação me permitia um certo distanciamento do texto para passá-lo a tratar o texto mais também, não só como um diário, mas de fato como um objeto literário que precisava ser trabalhado e lapidado. Então, esse distanciamento ele foi importante. E eu tentei dar essa forma literária ao livro, porque quando você escreve um diário, você escreve para si, né? Como o próprio Antônio, na fala dele, também comentou. E eu precisava transformar um pouco o texto para que as pessoas que estivessem lendo ele também pudessem acessar essa parte que era privada, interior minha, né? Que estava ali naquele diário. Então, e esse foi um trabalho que foi bastante laborioso, mas o resultado eu acho que foi satisfatório. E também esse processo todo, quando eu fiz essa viagem, eu acho que hoje eu posso seguramente dizer que eu estava passando por um momento de transição na minha vida, né? E uma certa crise também existencial, porque durante toda a minha vida eu recebi essa formação científica ocidental, né? Fui estudar na Europa, depois fui estudar no Canadá. E como meu pai, que era a única referência de África que eu poderia ter, ficou ausente durante toda a minha infância, esse vazio, ele me machucava muito, né? Então, o que eu estava tentando fazer era justamente um ato de me reconstruir, de me reinventar a partir desses novos referenciais, né? E que não passava apenas só pelo meu pai, mas também pelo meu pai, a família do meu pai, o país do meu pai, o continente do meu pai, que também passou a ser o meu continente. Então, eu tive que me apropriar de todos esses referenciais para me dar uma resposta, né? Porque a minha resposta era, a pergunta que eu estava me fazendo, para a qual eu procurava uma resposta era qual a contribuição que a África deu para a humanidade. E isso, inclusive, a resposta passa, inclusive, pela minha própria existência, né? Quer dizer, o meu pai deu essa contribuição a partir de que ele me gerou um filho com a minha mãe, né? Entende? Então, e de onde que vem esse pai? De onde que vem? De que contexto que eu estou falando? Né? E isso tudo entrou um pouco em choque com essa formação que eu falei, que eu tive ocidental, porque na física você está estudando a origem das coisas, a origem do universo, das forças, da natureza, e eu não conseguia sequer, até aquele momento, antes da viagem, saber quem eram os meus avós, quem eram meus irmãos, quem eram os meus tios, que país era esse, né? Que também é meu país, porque a nacionalidade na Guiné-Bissau ela é dada a partir dos laços sanguíneos, né? E eu sabia, por exemplo, que meu pai era da etnia Balanta, mas eu não sabia o que isso significava, eu não sabia que existiam outras etnias e que elas tinham uma interação muito própria entre elas. Eu não sabia de onde que vinha o meu sobrenome, Mané, que no Brasil, vocês devem saber, que tem uma conotação super negativa, né? E eu passei a minha infância toda ouvindo isso, né? Recebendo bullying na escola, né? E após essa viagem, eu descobri que esse nome é um marcador de uma etnia, um marcador de uma história que tem a ver com o Império do Mali, que tem a ver com povos que existem há milênios, né? E é um motivo de muito orgulho eu carregar esse nome comigo, né? Porque além do meu fenótipo e dessa minha nacionalidade guineense, a África está no meu nome, né? Porque você sabe também que como fruto da colonização, do colonialismo, até os nossos nomes africanos foram retirados de nós, né? Mas o sobrenome ficou, né? Então, e isso tudo eu precisava expressar e comunicar, né? Eu queria deixar isso registrado como um testemunho. Só uma perguntinha, Antônio. A propósito desta sua última resposta,
Eu gostava de saber como o retorno à Guiné-Bissau transformou a sua compreensão de ser brasileiro e de ser negro. Transformou radicalmente, né? Transformou radicalmente. E vocês sabem que no Brasil a grande maioria dos negros brasileiros descendem de africanos que foram escravizados durante 350 anos de tráfico transatlântico, né? Só que eu cresci neste país e o racismo que eu sofri no Brasil por ser negro, esse racismo não diferenciava o fato de eu ser um descendente de um africano de primeira geração ou de eu descender de africanos que foram escravizados há 3 séculos atrás. Não havia essa distinção. Eu sofri o racismo igual. Então, nesse sentido, essa minha experiência ela foi muito semelhante à dos outros brasileiros. Quando eu era pequeno, sim, eu sempre soube que eu era filho de africano, que eu era filho de um guineense, mas diante dessa alienação parental, dessa separação, desse abandono paterno, essa referência ela foi praticamente apagada. O fato também de eu ter crescido no Brasil, de nunca ter saído do país, de ter ido à Guiné-Bissau, de ter ido à África, de ter sido criado pela família da minha mãe, que é uma mulher branca, né? Tudo isso também teve um grande impacto na minha autopercepção da minha identidade, né? Então, eu convivi muito tempo no meio de pessoas brancas. Eu tive pouco contato com pessoas negras ao longo da minha infância e adolescência, nas escolas que eu frequentei, no bairro onde eu morava, nos bairros onde eu morava, na verdade, que eu me mudei algumas vezes lá no Brasil, mas eu sempre era a única pessoa negra dos grupos que eu pertencia, né? Mas nunca me foi esquecido o fato de eu ser uma pessoa negra, né? E de eu sofrer o racismo, de eu ser discriminado, isso sempre estava presente, né? E na minha adolescência, quando eu estava justamente consolidando a minha identidade como um indivíduo, né, entrando na fase adulta, eu senti essa necessidade de buscar essa referência paterna, né? Dessa referência africana, né? Porque eu sabia que eu me sentia uma metade e que essa outra metade estava faltando, sabe? Então, quer dizer, brasileiro eu sou, não deixo, né? O fato de eu ter me tornado africano não me torna menos brasileiro, até porque no Brasil muitos descendentes de europeus sentem bastante orgulho das suas origens na Europa e isso não os torna menos brasileiros. E aos negros brasileiros foi negado o direito de ter memória, de ter história, de ter uma genealogia, simplesmente porque os arquivos de todo o processo da escravidão foram apagados, né? Foram queimados, foram destruídos. Então, eu me sinto muito sortudo, muito privilegiado de ter conseguido reconstituir um pedaço dessa história e de ter conhecido, né, os meus antepassados que estavam vivos, né? É um privilégio que a grande maioria da população brasileira não teve esse direito. Sim. Não, esse de facto é só um comentário, não é uma pergunta, Antônio. Não, continua. Não, é porque tem-me doído muito, sabe, a propósito deste último aspecto aqui. Eu tenho colegas brasileiros, brancos e negros, e os colegas brancos têm uma facilidade incrível de obter nacionalidade europeia, né? Porque eles podem provar isso. E os colegas negros não têm essa possibilidade, não podem ter uma nacionalidade europeia, que pelo menos no campo acadêmico é muito útil, né? E depois em África também não tem essa possibilidade porque não há registro, não podem dizer que são de Angola ou de Moçambique porque não sabem, né? E o que eu acho de facto triste é que os países africanos, a grande exceção é o Ghana aqui, que não atribuam nacionalidade a todos os afrodescendentes automaticamente, né? Quem pedir obter essa nacionalidade. Era só esse comentário por causa da sua última resposta, Ernesto. Eu queria aproveitar, tendo em conta que esta viagem ocorre com um cientista nuclear que tinha feito um pós-doutoramento e tudo mais, e hoje estamos a ter uma conversa com um diplomata que deixou a ciência, e o que eu queria perguntar é se esta viagem também contribuiu para essa mudança de perspectiva na sua vida. Certamente contribuiu, Antônio. Naquele momento ali, em 2010 para 2011, eu já estava
contemplando a possibilidade de fazer uma mudança na minha carreira. Eu estava, enfim, terminando meu pós-doutorado no Canadá. Eu fui muito, também, de novo, sortudo, né, de ter conseguido fazer o meu doutorado e meu pós-doutorado em grandes centros de referência na área onde eu trabalhava. No entanto, eu também percebia que havia uma divisão internacional do trabalho científico, onde os centros de produção do conhecimento, né, que estão na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte, no Japão, por aí, até aquele momento, né, você produzia seus trabalhos científicos em centros desses países, e nos demais países que estavam na periferia, né, desse sistema, você tinha pouco acesso aos recursos, aos laboratórios, você não tinha centros de pesquisa de ponta, de alto nível, competitivos para poder fazer pesquisa nesses lugares, né? E isso passou também a me incomodar bastante, né? Porque não é segredo para ninguém que o grau de desenvolvimento dos países é algo relativo e que está bastante vinculado justamente ao domínio, né, das ferramentas científicas e técnicas e da engenharia mais sofisticada. E então, portanto, eu percebi que eu estava ali, na verdade, contribuindo também para a manutenção de um status quo, né? E que eu queria, na verdade, voltar ao Brasil e contribuir para o país que também me deu bastante, né? Eu fui aluno de Universidade Federal, estudei em escolas públicas no Brasil, recebi bolsas de estudo, então eu também tinha um compromisso de devolver isso para a sociedade brasileira, né? E a forma que eu encontrei de dar essa contribuição foi tentar entrar na área de formulação de políticas públicas que pudessem, talvez, alterar um pouco esse status quo dessa divisão internacional do trabalho científico, né? Então, eu estou como diplomata há 11 anos agora, né? E trabalhei em temas distintos, né? Na diplomacia multilateral e em temas ligados à área de desarmamento, e agora eu estou aqui na Embaixada em Buenos Aires, trabalho com temas de ciência e tecnologia, e é muito interessante ver que, nessa perspectiva, o Brasil, em termos relativos, acaba se tornando um centro de referência na área de produção científica quando você olha para o seu entorno regional da América Latina, né? Então, tudo isso é bastante relativo. Ainda mais também quando a gente leva em consideração também, se você for fazer comparações com países no continente africano e tudo isso. Então, quando eu estava lá no Canadá, eu tive um pouco essa visão de futuro, onde eu gostaria de estar e que tipo de contribuição que eu queria dar, e que tipo de mudança no meu entorno eu gostaria de promover, né? E foi essa a razão, na verdade, que me fez, na verdade, não ficar no Canadá, porque muitos estrangeiros que vão para o Canadá acabam ficando, se tornam residentes, pedem a nacionalidade canadense e lá ficam e contribuem no lugar onde eles estão. Mas eu não queria fazer isso, né? Quando eu fui fazer meu pós-doc, eu já estava determinado a ficar lá pouco tempo e depois voltar para o Brasil. Não estava claro para mim ainda, naquela altura, como que eu ia atuar no Brasil, mas a diplomacia ela foi uma opção que se tornou bastante interessante para mim. Foi uma construção, né, que eu narro um pouco no livro, como que surgiu também essa ideia de me tornar diplomata. Mas, enfim, essa experiência internacional, o domínio de línguas estrangeiras, né, que eu estudei inglês desde muito pequeno, depois eu estudei o espanhol, depois aprendi um pouco de francês. Então, gostava também de política, gostava de história, das ciências humanas, né? Então, isso tudo contribuiu para que eu fizesse essa migração para a diplomacia. E a viagem à Guiné-Bissau, voltando à sua pergunta inicial, ela marca, sim, um ponto de transição, né? Porque aí, no ano seguinte, em 2011, no final do ano de 2011, eu já estou buscando justamente fazer essa transição para a diplomacia, e aí volto para o Brasil em 2012, e aí fico lá para me preparar para o concurso do Serviço Diplomático Brasileiro. Não cresceu com o seu pai, como já referiu e que te refere no livro, reaproximou-se dele aos 20 anos. Todo esse processo, que depois também tem esta viagem, é todo esse processo de reaproximação ao seu pai e à memória do seu pai também. Ou seja, aquilo que eram as raízes do seu pai. Depois no livro diz que, ao chegar lá, percebe qual a responsabilidade que é também pertencer àquela família. Ou seja, que tinha, como sendo mais velho, manteve essa responsabilidade dentro da família depois dessa viagem. Já lá foi outras vezes à Guiné, continua a ter essa relação de responsabilidade com a sua família da Guiné?
Tenho sim, Antônio. Tenho contatos com os meus familiares da Guiné-Bissau, principalmente com a irmã do meu pai, a Teté, que eu também comento no livro, com os meus primos. Infelizmente, eu não voltei à Guiné-Bissau desde aquela viagem. Pretendo voltar agora para poder participar da Bienal Cultural, convite que eu recebi, que vai ser uma grande alegria revisitar o país depois de todos esses anos. Mas eu tenho contato com os meus familiares e tenho dado algumas contribuições para o meu entorno, né, as pessoas mais próximas da família e por aí vai. Durante a viagem eu tive então essa constatação, né, dessa responsabilidade que eu tinha. Agora eu também tive que processar muita informação naquele momento e também chegar também à conclusão de que não era o meu pai, né? Eu acho que isso também era algo que eu passei a minha infância toda ouvindo que eu era igual a meu pai, né? Inclusive nas suas qualidades, mas sobretudo nos seus defeitos, né? E isso foi algo que, para uma pessoa que está num processo de formação, né, foi algo muito negativo, né? Até porque eu era justamente igual a essa pessoa que era uma referência africana e que era ausente, que abandonou o filho. Então, eu queria fazer diferente, né? Mas primeiro eu também tinha que saber delimitar onde que ele terminava e onde que eu começava, né? E coisas que deveriam ter sido de responsabilidade dele, que por N razões ele não cumpriu, e quais são as coisas que eu posso fazer e que eu devo fazer para com a minha família, para com as pessoas mais próximas. E reescrever essa história e começar a partir de um novo ponto de partida, né? Foi toda uma construção, todo um processo também. Ernesto Mané, muito obrigado. Foi um prazer falar consigo. Espero que corra tudo bem com o seu livro e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Elise, pela conversa. Fico à disposição e me tornei fã do podcast de vocês. Eu já estou escutando todos, estou um atrás do outro e estou aprendendo muito com as discussões que vocês trazem. É um trabalho muito importante. Muito obrigado. Obrigado. E um abraço. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio na Terra dos Cacos, mas antes de terminar vamos deixar aqui as nossas sugestões da semana. Professor, o que nos trouxe hoje? Bom, eu trouxe algo que não tenho, não consegui obter na minha última viagem, agora recentemente a Angola, mas foi lançada uma coletânea de acórdãos do Tribunal Supremo lá em Angola, e eu achei isso fantástico porque uma coisa que eu noto também em Moçambique é esta ausência de debates sobre jurisprudência no nosso continente, nos nossos países. E eu acho que o lançamento desta coletânea aqui pode estimular muito a reflexão sobre a jurisprudência. E acho que o Tribunal Supremo angolano está de parabéns por fazer isso aí. Espero que os meus colegas que estão na área do direito tenham um grande proveito. Então é isso que eu trago. Espero um dia obter o livro para ler e fazer a análise de vida. Eu, pela minha parte, venho falar de uma edição em Portugal de um livro sobre Moçambique. Trata-se de Império, Mito e Miopia, Moçambique como Invenção Literária, a tese de doutoramento de Francisco Noa na Universidade Nova de Lisboa em 2001, que sai agora. É uma obra editada pelo Caminho e é um estudo sobre a literatura colonial e a sua capacidade de inventar ou reinventar mundos com base numa pretensa supremacia cultural, ética e civilizacional. Chegamos então ao fim deste episódio, mas antes queria alertar que o próximo episódio na Terra dos Cacos terá duas novidades. A primeira é que será dedicada a um único tema, a segunda é que não estará disponível na quarta-feira, dia 12 de novembro, como seria habitual, mas na terça-feira, dia 11, e a data explica também o formato. A 11 de novembro celebram-se os 50 anos de independência de Angola e não queríamos deixar de assinalar a ocasião à altura. Por isso, organizámos com a ajuda do Instituto Sol Nascente no UAMBO um debate com especialistas e alunos sobre educação e independência e com uma ideia provocadora ou não, por trás, pode um país ser verdadeiramente independente se não investir na educação do seu povo. Esperemos que nos acompanhe nesse episódio. Agora é que dizemos adeus, agradecemos já a sua disponibilidade por nos ouvir. Professor, como sempre, foi um abraço. Até ao próximo episódio. Um abraço, até o próximo episódio.